no Brasil a gente pode acabar com a miséria rapidamente, na minha opinião. Depende de nós, de nós cidadãos responsáveis, que queiram efetivamente fazer uma diferença. Se depender, continuar dependendo do governo fazer, eu não acredito, tá certo? Eu não acho que o governo vai solucionar isso, não é por aí. Mas é o que as pessoas acreditam. Acreditam que é o governo que tem que fazer esse trabalho. E eu acredito que a gente tem que trazer para nós isso. E cada um de nós fazer um pouco do nosso trabalho, eu tenho que fazer o meu. A gente produz muito mais tecnologia do que em qualquer outro momento da história da humanidade, isso é óbvio. Então a gente tem muito mais de tecnologia para distribuir para a maior parte das pessoas. Mas isso não significa que as pessoas têm acesso bacana, assim, restrito a essas coisas. E você falar que o que é pobre, como a gente define pobreza, para a gente falar que a gente tirou as pessoas da linha da pobreza, é a gente que faz. A linha da pobreza definida pelo Banco Mundial é de $2 por dia, cara. O capitalismo eu costumo definir como trocas e a possibilidade de você manter a sua propriedade, fruto do seu trabalho, acumular poupança e você aplicar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro. Isso é o capitalismo, trocas voluntárias. Não de exploração, de eu mandar em você, como é o desenho dos socialistas, que é a gente mandando nas outras. Não, quando a gente faz uma troca, que nem aqui a gente está fazendo uma troca, eu estou conversando com você porque eu acho bacana para mim, você está conversando comigo porque acho bacana também para você. Então, todas as trocas são mutuamente agregadoras, pelo menos no momento que você faz. Analisar agora o nosso país, que é a realidade que a gente está inserido, onde o trabalhador, mais da metade da população, recebe menos de R$40 por dia. 40 conto para dar conta do seu sustento e muitas vezes da própria família. Aí você considera que apenas 10% da população concentram metade da renda global. A outra metade tem que ser dividida pelos outros 90%. Você vai realmente querer meter a fita de que pobreza no capitalismo é exceção? A diferença do serviço prestado na sociedade privada para o governo é brutal. Tanto que o pobre hoje no Brasil tem smartphone, pode não ser um iPhone, um super Samsung, mas ele tem um smartphonezinho simples, ele tem geladeira, ele tem televisão, ele tem máquina de lavar algumas vezes, né? Não todos, ainda falta, mas o que ele não tem garantido é educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança e saúde. Quem é que prometeu resolver esse problema mesmo? Eu venho cá no século XX ou no século XXI e pego os dados e falo assim, a pobreza vem desabando. Quantas pessoas saíram da pobreza? Mais de 1,5 bilhão. Onde que as pessoas saíram da pobreza? Não vamos mencionar isso, pelo amor de Deus. Isso é incrível, né? Porque usar os dados globais e ignorar o fato de que a China existe nesse planeta Terra. Sabe, então assim, é isso, sabe? Onde que essas pessoas saíram desta pobreza abjeta, desta pobreza irresoluta? Principalmente nos locais onde você teve qualquer tipo de experiência socialista ou minimamente nacionalista e anti-imperialista. Você poderia sim ter um sistema de que as pessoas que precisam ganhassem bolsas, por exemplo. Ou, no caso da educação. E no caso da saúde, você poderia dar planos que cubram questões de saúde importantes para aquelas pessoas que precisem. Mas não, a gente resolveu dizer que a saúde é universal para todos. E quando é para todos, não tem orçamento para todos, fica uma porcaria. As pessoas aí estão achando que o SUS é muito bom, mas não entendem o custo do SUS, que é muito maior do que elas imaginam, e entrega alguma coisa, mas você tem que ver o outro lado. O Brasil, antes do SUS, tinha dois tipos de pessoas, as que tinham direito à assistência à saúde e as que tinham direito à caridade. A caridade, não se constrói direitos com caridade. Caridade pode acontecer ou não acontecer, não é um direito. Enquanto que o SUS transformou a caridade em direito. Você tem direito à assistência à saúde. A assistência à saúde é universal. O pobre não depender do ensino público. Então, se você continua com essa solução, você está perpetuando a diferença de qualificação entre o pobre e a classe média e a classe alta. Porque o pobre vai ter que estudar no ensino público, que geralmente é muito inferior e está ficando cada vez pior. Então, você está perpetuando aquilo que você diz que você quer resolver. Então, todos querem resolver a pobreza. Agora, você precisa entender o meio mais eficaz para resolver a pobreza. Mais-valia é a parcela de valor que o trabalhador cria e que não é retornado para ele. Um exemplo mais básico. Quando um trabalhador está trabalhando numa fábrica, o que gera valor novo é o trabalho humano dele. Máquina não agrega valor e matéria-prima não agrega valor. E energia não agrega valor. Quem agrega valor é o trabalho humano. O que agrega valor é o trabalho humano. Como que gera novo valor? É trabalho humano. O humano que está trabalhando vai criando esse valor, só que no final do mês ele recebe um salário que não é equivalente a esse valor que ele criou. Você torcer que soluções centralizadas decididas em Brasília ou nos palácios estaduais vão resolver os problemas que são da sociedade, são no nível local, que o cara só visita lá para receber o voto, não é inteligente tampouco. Então a gente tem que, se a gente está levando a sério a exterminar com a miséria no Brasil e com a pobreza, a gente tem que escolher os meios que funcionam. E se nós alargarmos a lupa para ver quantos brasileiros estão comendo precariamente, menos do que é mínimo necessário para a subsistência sadia, nós estamos em 130 milhões de pessoas. Portanto, não é possível que a gente, não entendendo isso, não tenha uma política de transferência de renda. O que nós precisamos fazer é evoluir para uma política de renda mínima, ao modo do senador Suplicy, do vereador Suplicy, e se eu tiver oportunidade, eu vou chamar esse programa de programa Suplicy. Merecido. Merecido. É o homem que obstinado e pioneiramente tem colocado... Claro que você deveria você não deveria fazer aquilo, Bruno, por um sentimento de culpa, nem por um gesto que vai te resolver dormir hoje à noite. E sim entender o problema. E efetivamente ter uma visão de solucionar o problema. Isso que tem que fazer, eu acho excelente pergunta que você fez. Somos nós, a gente tem que participar disso. E não ficar falando coisas que o governo tem que fazer. A gente sabe muito bem, né? Quem tem muito dinheiro ganha dinheiro na crise e ganha dinheiro quando não tem crise. A população mais pobre, mesmo quando está tudo bem, ela ainda está com uma dificuldade enorme. Na crise, então, ela aumenta esse gap gigante, esse buraco gigante entre os mais ricos e os mais pobres.
Então é fato que a gente precisa olhar para a sociedade, para o nosso sistema tributário, para uma visão de país onde a gente entenda que é preciso distribuir melhor essa renda. Não é países da Europa, o próprio Estados Unidos tem uma divisão de renda muito melhores do que o Brasil, mesmo tendo grandes problemas, né? E não para o governo. E porque as pessoas acreditam que é o governo, a gente topa dar 40% de toda a renda do pobre, principalmente para o governo, e fala que eles que vão resolver, e não vão resolver. Então esse é o que adianta? Vamos ficar esperando até quantas gerações? Você acha que essa entrevista aqui não teve uma muito similar no jornal, em outro, não no estúdio tão bonito, na geração do meu pai, e não foi a mesma coisa? A Europa inteira tem uma questão de taxação de fortunas e especialmente a questão da herança, né, onde você não perpetua famílias ricas para o resto da vida, que elas vão ganhando poder ano após ano, geração após geração, que no Brasil não existem, né? Então, se a gente quiser uma sociedade menos desigual, a gente tem que pensar em distribuição de renda de uma maneira correta. Isso não quer dizer que a pessoa que tem a sua empresa vai perder tudo, que as pessoas sempre pensam nisso, né?